Você já sentiu como se estivesse gritando no vazio e o céu estivesse fechado para você? O ar parece não chegar aos pulmões. O som da sua própria voz volta como um eco vazio, sem encontrar eco na imensidão. É o terror de quem se vê cercado, de quem sente o chão ceder sob os pés enquanto os inimigos avançam. Davi conheceu esse abismo. Ele não pediu apenas uma solução. Ele clamou por uma resposta que evitasse sua queda definitiva. Imagine o peso desse momento. O silêncio que se estende por horas. A sombra da dúvida que se projeta sobre cada decisão. Você já sentiu isso? Como se sua última esperança dependesse de uma única intervenção que simplesmente não acontece. O isolamento é uma parede de pedra que parece intransponível. O medo não é apenas do perigo externo, é do silêncio divino. É a sensação de que, se o céu não se abrir agora, não haverá mais nada além da escuridão. Davi está ali, na beira desse precipício, onde a única escolha é soltar um grito que rasga a garganta, exigindo que a realidade ao redor mude antes que o abismo o consuma por completo. Diante da iminência da queda, Davi para de lutar contra o vazio e volta o rosto para o alto. Ele não busca mais a própria força. Em meio às pedras irregulares do cume, ele se ajoelha. O impacto dos joelhos contra o solo firme é o primeiro sinal de mudança. Ele chama Deus de rocha, um lugar onde o terreno não cede. Davi estende os braços em direção ao santuário, com as palmas das mãos abertas para o céu. Não há mais defesa, não há mais escudo de metal. Ele se torna vulnerável por completo. Esse gesto de render os braços, de expor o peito, é o que rompe o silêncio. Ele clama, e o som de sua voz corta o vento que sopra entre as rochas. Ao levantar as mãos, ele admite que o socorro não vem de baixo, da terra que treme sob seus pés, mas do alto. É um movimento preciso de entrega. Ele não se curva por derrota, mas para se ancorar em algo que não se move. O medo da cova, que antes o paralisava, agora perde espaço para a firmeza de quem encontrou um ponto de apoio inabalável. Ele permanece imóvel, as mãos erguidas, aguardando que a rocha responda ao clamor daquele que finalmente soltou tudo o que tentava segurar. A postura de rendição de Davi se transforma em um olhar fixo e severo. Ele aponta para aqueles que o cercam, os que sorriem enquanto afiam o punhal escondido atrás das costas. Eles falam de paz. A voz é mansa. O tom é conciliador, mas o coração deles é um depósito de maldade. Davi observa cada movimento desses homens. Ele vê a duplicidade em seus gestos calculados. Eles oferecem um aperto de mão, mas planejam a armadilha. A urgência de Davi aumenta. Sua respiração acelera ao perceber que não pode ser confundido com essa gente. Ele não quer o mesmo destino dos ímpios, daqueles que praticam a iniquidade sob o disfarce de bons vizinhos. O conflito ganha uma nova camada de pressão. Davi clama por justiça, exigindo que o peso das obras desses homens recaia sobre eles mesmos. Ele observa a malícia em cada ato, em cada palavra dita para enganar. Ele se levanta, as mãos que antes estavam rendidas agora se cerram, pois a proteção que ele busca exige uma separação clara. Ele não habita o mesmo terreno que os manipuladores. A tensão é palpável. Ele exige que o julgamento desça sobre a falsidade. Ele não aceita mais a convivência com a hipocrisia que corrói a justiça. Cada segundo é um grito por clareza, um pedido para que a máscara caia e a verdade daquelas intenções seja finalmente revelada para todos. Davi observa agora o erro fatal daqueles que o cercam. Eles caminham sobre a terra, tocam as rochas, sentem o vento, mas agem como se o autor de tudo isso não existisse. Essa é a cegueira que os consome. Eles ignoram as obras do Criador, tratam a soberania divina como se fosse um detalhe invisível, uma abstração sem peso. Davi percebe que essa negação não é apenas um esquecimento, é uma decisão ativa. Eles constroem suas vidas sobre a areia da própria arrogância, acreditando que o mundo gira apenas conforme sua vontade. A tensão atinge o pico quando ele percebe o destino inevitável dessa postura. Quem se recusa a ver a mão que sustenta o cosmos, acaba por desmoronar sob o peso do próprio vazio. Não há edificação possível para quem ignora a fundação da realidade. Davi vê o colapso se aproximando, não por um ato externo, mas pela própria estrutura interna desses homens, que se esvaziam de sentido ao negar a origem de sua existência. O ambiente ao redor parece escurecer,
A pressão aumenta. O silêncio dos ímpios torna-se um ruído ensurdecedor de uma queda iminente. Eles não edificam nada que permaneça, pois suas mãos buscam apenas a própria exaltação. Davi mantém o olhar firme, observando a fragilidade daqueles que se julgam fortes, aguardando o momento em que a realidade da soberania de Deus se imporá sobre essa cegueira calculada, forçando o desabamento total de suas pretensões. O silêncio absoluto que pesava sobre o cume de pedra é subitamente quebrado. Não houve aviso, apenas a presença. Davi sente o ar mudar. O peso da angústia que comprimia seu peito se dissipa em um único suspiro profundo. Deus respondeu. A tensão que travava seus ombros desfaz-se instantaneamente. O medo de ser arrastado para a cova desaparece diante de uma muralha invisível, mas real, que se ergue ao seu redor. Ele não está mais sozinho. Onde antes havia o frio da dúvida, agora pulsa uma energia renovada. O coração de Davi salta dentro do peito, um ritmo forte, acelerado por uma alegria que ele não conseguia conter. Ele sente o impacto da proteção. Deus tornou-se o escudo, a barreira física que bloqueia o avanço da iniquidade que o cercava. Seus pés, antes trêmulos, agora se fixam firmemente no solo. Ele levanta a cabeça. O olhar que buscava socorro agora foca na certeza da vitória alcançada. O alívio é explosivo, quase físico, uma onda que percorre cada músculo de seu corpo. Ele solta um grito, não mais de súplica, mas de louvor, um som que ecoa pelas rochas enquanto ele reconhece a força que o sustenta. A proteção é total. Ele sente a solidez da rocha sob si e a segurança que o envolve como um manto. A ansiedade foi substituída pela confiança absoluta. Ele respira fundo, sentindo cada centímetro de sua vida ser restaurado pela intervenção que ele tanto esperava. A vitória que Davi experimenta não é um triunfo isolado, uma conquista confinada aos limites de seu próprio peito. Ele olha além do cume, para o horizonte onde seu povo aguarda um sinal. O escudo que o protegeu é o mesmo que agora se expande para cobrir a nação inteira. A força que ele recebeu é a mesma que sustenta o povo em meio às tempestades. Ele entende que a sua salvação é o início de um movimento maior. Davi clama agora não apenas por si, mas pela herdade de Deus. Ele visualiza o Senhor como um pastor que caminha à frente, conduzindo cada indivíduo com a mesma precisão e cuidado com que protegeu seu ungido. Onde havia fragmentação e medo, surge um novo senso de pertencimento. As pessoas não são mais ovelhas dispersas no deserto. Tornam-se um rebanho unido sob a mão que apacenta. A ordem de Deus é clara: proteger, guiar e exaltar. Davi sente a estabilidade dessa promessa enraizando-se na terra sob seus pés. Ele pede que essa bênção flua sem interrupções, que o cuidado do pastor se torne a lei que rege a vida do povo para sempre. A angústia individual dissolve-se no propósito coletivo. Ele vê o futuro da nação não como uma sucessão de conflitos, mas como uma caminhada segura sob a direção daquele que é a própria força. O louvor que antes era um grito solitário agora se transforma no hino de todo um povo que reconhece, finalmente, quem é o seu verdadeiro refúgio. O que presenciamos no Salmo 28 não é apenas um registro antigo de um rei em perigo, mas o mapa de uma transição que você também pode percorrer. Olhe para o caminho de Davi. Ele começou no limite da exaustão, com o clamor rasgando o silêncio, e terminou no topo, com a voz firme no louvor. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Deus não é um espectador indiferente ao seu sofrimento. Quando você sente que o chão desmorona, ele se apresenta como a rocha que não cede. O segredo da transformação está na sinceridade do seu pedido. Davi não escondeu suas lágrimas nem sua frustração. Ele as levou diretamente para o santuário. A angústia que hoje aperta o seu peito tem a capacidade de se converter em um cântico de vitória, assim como aconteceu com ele. Se você clamar com a mesma honestidade, o escudo que protegeu o ungido de Israel também se posicionará à sua frente. A dor, quando entregue, perde o poder de paralisar e ganha a função de preparar o coração para a gratidão. Não se trata de negar a existência do problema, mas de reconhecer que a força de Deus é maior do que qualquer obstáculo que tente cercar seus passos. Ele transforma o grito de socorro na melodia de quem aprendeu a confiar.
O seu sofrimento tem um desfecho, e esse desfecho é a restauração. A jornada pelos Salmos não termina aqui. Ela apenas abre uma porta para a sua rotina diária. A rocha que sustentou Davi é a mesma que oferece estabilidade para os seus próximos passos. Quando o silêncio parecer pesar, lembre-se de que o clamor sincero sempre encontra o ouvido do Criador. Não guarde essas lições apenas na memória. Leve-as para as suas decisões, para as suas conversas e para os momentos em que a dúvida tentar se aproximar. O propósito de cada verso que exploramos é transformar a sua percepção, permitindo que você enxergue a proteção divina em meio ao caos. Existe um caminho de sabedoria esperando por você todos os dias. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Vamos continuar caminhando juntos, aplicando a força dos salmos em cada desafio que surgir. Que a paz que acalma a tempestade permaneça em seu coração, guiando cada escolha que você fizer a partir de hoje. Até a nossa próxima conversa.